Olá, mulheres da Forja SDM, a paz do Senhor. Vamos para mais uma palavra sólida nessa sexta-feira maravilhosa. Aqui é um ambiente de formação espiritual para aquelas mulheres que decidiram crescer ainda mais espiritualmente na palavra de Deus. Mulheres da Forja, aqui nós não buscamos apenas ouvir a palavra, mas sermos transformadas por ela. Porque aqui acreditamos que Deus levanta mulheres curadas, fortalecidas, maduras espiritualmente, alinhadas com o propósito. Mulheres que permitem que Deus trate o coração, o caráter e a fé. Isaías 48:10 diz: Eu te escolhi na fornalha da aflição. Porque a forja é o lugar onde o metal é tratado para se tornar forte. Da mesma forma, procuramos crescimento através da transformação pela palavra, da transformação espiritual, da caminhada com outras mulheres. E por isso, temos 2 encontros por semana. Segunda-feira, leitura guiada, onde lemos livros bíblicos específicos. E temos sexta-feira, palavra sólida, ministração para fortalecimento da fé. O nosso texto-chave da palavra de hoje está em Gálatas 6:9, onde a palavra do Senhor diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existem promessas de Deus que não nascem imediatamente. Elas passam por processos. Na Bíblia, vemos mulheres de Deus que receberam algo de Deus que parecia impossível. Sara, ela recebeu uma promessa quando o seu corpo já não podia gerar. Está em Gênesis 18, do 11 ao 14. Ana recebeu uma promessa quando a sua alma estava esmagada, amargurada. 1 Samuel 1, do 10 ao 11. Isabel, ela recebeu uma promessa quando todos diziam que o seu tempo já havia passado. Lucas 1:36. E isso nos revela um princípio muito espiritual. Deus coloca promessas dentro de pessoas que parecem incapazes de gerá-las, porque quando a promessa nasce, ninguém pode confundir com méritos humanos. Mas existe algo que impede de muitas promessas nascerem: o orgulho espiritual e a desistência silenciosa. Hoje, Deus não quer apenas encorajar mulheres, palavras motivacionais. Ele quer confrontar mulheres. Muitas promessas de Deus não morrem por causa do diabo, morrem por causa de corações endurecidos. E eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês. O primeiro, a promessa não nasce em corações orgulhosos. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E o orgulho, ele é um dos maiores bloqueios espirituais. E ele se manifesta de formas sutis. Mulher que não aceita correção, mulher que acha que já sabe de tudo, mulher que não se submete a lideranças espirituais, mulher que ouve a palavra, mas sempre pensa que é para outra pessoa. E a Bíblia diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Presta atenção nisso. A palavra não está falando que Deus ignora o soberbo. Está falando que Deus resiste ao soberbo. Ou seja, o orgulho coloca a pessoa
em oposição ao próprio Deus. Olha que problema sério. Por isso, muitas mulheres falam: Deus me prometeu, mas já se passaram anos e eu nunca vi acontecer. E nada acontece. Mas porque a promessa, ela não acontece em solos endurecidos. E Jesus ensinou isso em Mateus 13, do 18 ao 13, a parábola do semeador. A semente, ela só frutifica quando encontra terra boa. E terra boa é o coração quebrantado. A promessa amadurece no processo. Hebreus 6:12 nos fala da seguinte forma: para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. A promessa, ela tem dois ingredientes importantes: a fé e a paciência. E essa geração atual, ela quer promessas sem processos. Mas Deus, ele trabalha através de processos. Veja alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Sara, ela recebe promessas em Gênesis 12, mas ela só recebe a bênção dela em Gênesis 21. Quase 25 anos de espera. Temos Ana, que é muito pregada, muito falada. Anos e anos de esterilidade e humilhação, até Samuel nascer. Maria recebe uma promessa sobrenatural, mas antes do nascimento de Jesus, ela enfrenta muitas coisas: suspeita, risco de rejeição, possibilidade de apedrejamento. Mateus 1, 18 e 19. Toda promessa de Deus passa por um processo que mata o orgulho e forma caráter. Romanos 5, do 3 ao 4, a palavra diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. E mulheres que não suportam processos, elas abortam promessas. Isso mesmo, porque promessas não nasce apenas por unção, não nasce apenas por talentos, nasce por perseverança. Escute isso, a promessa nasce por perseverança. Terceiro, a promessa nasce quando a mulher decide se render totalmente a Deus. Lucas 1:38 nos fala da seguinte forma: Maria respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este é um dos versículos mais poderosos da Bíblia, porque Maria não disse eu quero entender tudo, ela disse cumpra-se. Existe diferença entre admirar promessas e gerar promessas. Gerar promessas exige renúncia, exige rendição. Veja o exemplo bíblico: Abraão, Gênesis 2, do 2 ao 18, Esther 4:16. Todas estas promessas chegaram ao ponto de entrega total. E quando existe esta entrega total, Deus libera cumprimento. Olha o que eu estou falando. Quando existe entrega total, Deus libera cumprimento da promessa. Porque Deus não procura apenas pessoas talentosas, mas Deus procura mulheres disponíveis, vasos disponíveis. 2 Crônicas 16:9 nos fala da seguinte forma: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Talvez tem mulheres aí que carregam promessas antigas,
Promessas sobre chamado, ministério, família, propósito. Mas o tempo passou e você, quem sabe, começou até a pensar: isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer hoje: a promessa vai ser liberada. A promessa vai ser liberada. Mas para ser liberada, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, o orgulho precisa morrer. Segundo, o processo precisa ser respeitado. E terceiro, a rendição precisa ser completa. Quando isso acontece, Deus faz o que Ele prometeu. Em Isaías 55:11, nos fala da seguinte forma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Ei, a promessa que Deus colocou dentro de você não está morta. Ele está esperando a mulher certa surgir dentro de você. A mulher que se rende, a mulher que faz o que Deus está instruindo, está exortando, está exigindo. E quando essa mulher nascer em você, a promessa também nascerá. A promessa será liberada a você. E Deus trabalha da seguinte forma: Ele não entrega tudo pronto, Ele não entrega promessa pronta. Ele primeiro forma a pessoa que vai carregar essa promessa. Por isso, às vezes você passa por processos e não entende o que está acontecendo. Às vezes você passa por processos tão difíceis, quem sabe está passando agora, e você não está compreendendo, e você não fica se perguntando por que Deus, Mas eu quero te dizer, Deus está formando pessoas que vai carregar as promessas que Ele fez. Por isso Deus exige processos. E processo indica formação e amadurecimento espiritual. Se essa palavra tem falado grandemente com você, todas as sextas-feiras estaremos aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Convidem mulheres que precisam desse crescimento espiritual, precisam se agrupar com outras mulheres, né, para que recebam fortalecimento e ânimo, né, ânimo que elas precisam para continuar aí a sua caminhada, a sua jornada. Convide essa mulher para estar aqui conosco. E eu quero dizer para você, parcela desse trabalho de crescimento espiritual. Então vamos juntas, de mãos dadas, convidar outras mulheres para ouvir a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de evangelizar outras mulheres ou de ajudar outras mulheres que estão precisando de amadurecimento espiritual, de fortalecimento espiritual, com palavras direcionadas, específicas para mulheres. Então convide outra mulher para entrar aqui no grupo. Hoje, nessa sexta, eu vou deixar aqui o link abaixo da mensagem aqui no grupo, para que você envie para essa mulher tão especial que você acha que ela precisa também ouvir estas palavras, estar em nosso meio e assim ser fortalecida, né, nesse ambiente preparado por Deus para mulheres de Deus, mulheres que querem cada dia mais aprender da palavra, ouvir a palavra e trazer transformação através desta palavra para a sua vida cada dia mais. E nós estamos aqui dispostas para trabalhar para o Senhor, e eu quero muito, muito desejar aí um ótimo final de semana para vocês, né? Estamos aqui toda sexta-feira com palavra sólida, primeiro liberado exclusivo aqui no grupo, depois eu deixo em aberto lá no canal. Meu muito obrigada, até a próxima sexta-feira, Mulheres da Forja, se assim Deus permitir.